Boa tarde. Deixa eu ver como é que está aqui a transmissão. Boa tarde, boa tarde. Opa, temos aí 30 pessoas aqui na sala. Muito bom. Quem está aqui comigo? Digita número 1 aqui para testarmos a transmissão. Número 1, se tiver ok, a imagem e o som. Vamos lá, vamos testar aqui. Aqui a Sandra, a Maura, o Gilberto, né, Simone. Vamos testar aqui. Tá bem o som, tá bom a imagem, porque na quarta-feira tivemos um problema de transmissão, acho que foi falha da internet lá da empresa, né? Tá ótimo? Então, maravilha, então, tá, Renilza. Tem gente nova aqui? Quem é que tá aqui primeira vez? Digita número 2. Quem tá aqui primeira vez? Primeira vez hoje. Maria Maia falou que só tem som, acho que vai ter que reiniciar. Vê se não tem um botãozinho aí embaixo. Mari Maia, né? Vê se tem um botão Reconnect aí. Né? Digita número 2, quem está aqui é a primeira vez comigo. Número 2. Ou todo mundo já esteve aqui em alguma aula. Ok, vamos lá. Deixa eu aguardar um pouquinho. Não tem ninguém novo? Todo mundo aqui já me acompanha? Digita número 3, quem estava aí na aula da quarta-feira. Número 3, que deu aquela confusão aí na transmissão. Ok, então a gente vai refazer aquela aula da quarta-feira, tá? Vou fazer ela aqui mais prática, para a gente aprender um pouquinho sobre aquela ferramenta nova. Quem esteve comigo na quarta-feira, quem que aprendeu um pouquinho, quem que conseguiu captar a ideia da ferramenta Yoga da Mente? Quem é que já pode comentar alguma coisa, assim, se realmente ficou confuso por causa da transmissão, mas alguém já conseguiu algum resultado, conseguiu entender um pouco? Se tiver alguém, comenta aqui, senão a gente vai fazer tudo do zero hoje. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver. Eu entendi, foi ótimo, a Simone, né? Mas você entendeu intelectualmente ou você conseguiu já aplicar e ter algum resultado, Simone? A Alzira escreveu, foi muito complicado a aula de quarta-feira. Foi complicado a teoria ou foi complicado a transmissão que estava confusa, Alzira? A transmissão. Ok, então. Simone, já estou aplicando. Muito bom, que são os 4 passos, lembra disso? Então, pelo jeito, a Simone conseguiu assistir, né, a aula da quarta-feira. Ah, tá. Realmente teve gente que teve muito problema aí com a transmissão. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente começar a nossa aula agora, é que tinha umas 90 pessoas inscritas, mas só tem 30 por enquanto na sala. Então, ó, tem um botão aqui em cima para a gente compartilhar. Vamos compartilhar nas redes sociais aí, porque aí vai chegando mais gente na sala. Se vocês fizerem isso, eu agradeço, para a gente poder ter mais gente aqui. É só clicar aqui em cima no seu Facebook, vai um link lá para a sua página do Face, avisando que tem uma aula gratuita para quem quiser participar. A Renilza falou que não conseguiu assistir nada, a Érica falou, entendi. Sinto dificuldades em não fazer nada em relação aos pensamentos. Boa pergunta, então, Érica, a gente vai falar sobre isso aqui. Esse passo, realmente, de não fazer nada, é o passo mais estranho, tá? Mas a gente vai repetir aqui. Então, lembrando o seguinte, eu fiquei... Tudo bem? Estão conseguindo aí compartilhar? Tem um botãozinho em cima aí, compartilhar. Então, a Yoga da Mente é um nome que eu acabei compartilhado, a Maura, que legal, bacana. Quem mais aí? Vamos compartilhar aí, que aí você vai fazer um benefício para alguém que está acompanhando, quer dizer, um amigo que de repente está precisando disso, pode acompanhar. O Valério também falou que está compartilhado. Ótimo, então. Então, não tem ninguém primeira vez aqui?
Se tiver alguém primeira vez, digita número 2. Só para eu saber se tem algum novato, alguém começando hoje, para ver se a gente tem que ir mais devagar. Tem alguém? É só digitar 2. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Eu fiquei de mandar para vocês, né, ao vivo uma vez. Tá bom, a Marlene, né? Eu fiquei de mandar para vocês um material sobre a yoga da mente, um livrinho, o e-book que a gente está fazendo, e também fiquei de mandar um áudiozinho. Esse áudio, eu já tenho ele pronto, mas o que aconteceu ontem? A gente trabalhou firme na quinta e na sexta, porque foram 2 dias aí para a gente montar isso, e ontem, quando deu 6 horas, ainda precisava de mais tempo para terminar o material, que é o e-book, o áudio do e-book e um áudiozinho que vai ensinar você a colocar ele na prática, vai te orientar. Mas quando chegou 6 horas, o pessoal precisava ir embora ontem, porque a gente começa muito cedo na sexta-feira, porque tem os programas da rádio, começa às 7h30 da manhã o programa na rádio. Então, eu falei assim, então a gente vai continuar na segunda-feira. Segunda-feira a gente termina. Que aí dá tempo para eu revisar amanhã, que é domingo, com calma, e eu acho que eu vou ter que regravar o áudio, porque eu gravei muito rápido ontem. Não tem problema, regravo ele amanhã. É bom que aí vocês recebem um material, acho que o livrinho vai ter umas 30 páginas, mais ou menos, está com 24, mas acho que com a revisão vai chegar numas próximo de 30. E o áudio, eu vou fazer ele com mais calma amanhã, você pode escutar, que é a transcrição do livro, e depois tem a aplicação. Então, aí vocês vão ter uma ferramenta para vocês começarem o exercício, a prática, segunda-feira. Eu tenho um caso que, não sei se a Lúcia está aqui hoje, está aqui com a gente ou não? Está sempre com a gente aqui, deixa eu ver se a Lúcia está aqui na plateia. A Lúcia, mãe da Michele, está aqui hoje, não? A Michele, que é uma alunazinha nossa aqui. Acho que hoje ela não está. Então, o Eduardo compartilhou, obrigado. Frederico também, obrigado. Valério também, obrigado. Ótimo, agradeço. Eu mandei no celular, na segunda-feira, eu mandei no celular de uma funcionária nossa. Tem a copeira lá que trabalha comigo, na empresa. Ela tem um problema muito sério. É uma pessoa muito simples, né? Ela tem um problema muito sério com um dos filhos. Ela tem 3 filhos, um de 5 anos, um de 17 e um de 25. Acho que é de 25, mais velho. O mais velho já está casado, está cuidando da vida dele. O de 17 está dando um trabalho danado. Então, o garoto se envolveu com más amizades, com drogas, etc. Foi preso 2 vezes, é um problema sério aí. E na segunda-feira, eu gravei um áudio provisório, eu tinha gravado um áudio provisório para alguns alunos, que eu faço atendimento, né, particular, e eu mandei esse áudio para ela. Quando foi ontem de manhã, e esse menino dela, esse filho dela, está dando um trabalho assim há muito, muito tempo já. E tanto que teve eventos sérios assim, de polícia, invadir a casa dela, etc. Uma pessoa que trabalha já comigo há 12 anos, eu conheço, e é uma pessoa muito correta, muito séria. E o menino acabou se desviando aí o caminho. E maltrata a mãe, e xinga, e sai, não dá o horário de voltar. Enfim, a mãe sofrendo muito com isso. Passei esse áudiozinho para ela, um áudio de 5 minutos, mas assim, ó, falei assim, ô Solange, que o nome dela é Solange, a gente chama ela de Sol, né? Eu falei, Sol, você vê se isso te ajuda? Vai escutando esse áudio aí, que é um áudio prévio de uma ferramenta que eu estou criando e tal. Mais nada, só passei o áudio. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem escutar um pouquinho do depoimento dela aqui. Se conseguir áudio aqui, se vocês conseguirem escutar, aí no momento certo aqui da nossa aula, eu coloco para vocês ouvirem, tá? Vamos ver se dá para escutar aqui.
Ela chegou na minha sala ontem de manhã e falou assim, olha, quero agradecer, porque eu escutei o áudio na segunda e na terça, logo na quarta-feira, o meu filho começou a mudar. Eu até estranhei, ela falou, ele avisou que ia sair tal hora, ia voltar tal hora. Aí, quando foi naquele horário, ele voltou. E não está me xingando mais, até o menino mais novo estranhou, foi falar com ela, o que estava acontecendo, porque ela estava chorando, mas ela estava chorando de alegria, porque ela nunca tinha visto esse comportamento do menino. E ela falou assim, você me deu o áudio na segunda-feira, eu escutei ele de segunda-feira, escutei ele na terça-feira, e na quarta-feira eu já vi mudança no meu filho. E ele entrou na minha sala ontem de manhã para agradecer. Aí eu falei, aí depois do almoço eu falei, você não pode gravar um depoimentozinho aqui para a gente grava em vídeo, né? Mas você vê que uma ferramenta simples e logo, né, numa primeira teste, vamos dizer, um teste assim, quer dizer, tentar ajudar alguém de uma forma despretensiosa, e uma pessoa simples, e acabou dando resultado. Vê se vocês conseguem ouvir aí, ó. Eu estou aqui fazendo um bate-papo com a Solange. A Solange trabalha aqui comigo já há uns 12 anos, não é, Sol? Sim. E a Solange a gente chama ela de Sol. Então o pessoal fala assim, mas o Estélio Sol tem um Sol que trabalha com ele. Pois é, né? Então o que aconteceu? A Solange ela tem um filho, o Breno, não é isso, Solange? E ela tem passado alguns apuros aí com o Breno. Deixa eu perguntar, tá conseguindo captar o som aí? Esse som? Responde aí para mim. Dá para ouvir? Então faz o seguinte, a gente vai falar um pouquinho da teoria aqui, e depois eu vou falar um pouquinho da ferramenta. Vocês querem ouvir o depoimento agora ou depois? O que vocês acham? A gente está no bate-papo aqui informal. Agora? Pode ser já? 42 pessoas? É porque, vamos fazer um negócio, ó, o que vocês acham? Eu acho que vai chegar mais gente na sala, viu? Tá chegando, ó, já aumentou para 43. Vamos passar um pouquinho os slides, aí vai ter mais gente na sala, eu passo o depoimento para todo mundo ouvir. Eu tive essa ideia agora, o que vocês acham? Isso, ótimo, então. Como deu para ouvir, tá tranquilo. Eu coloco aqui o som, e é legal. Dá uns 10 minutinhos de depoimento dela, mas isso vai animar todos vocês aí, todos nós. E me animou muito. Ela entrou na minha sala ontem e eu comecei a lacrimejar, né? Comecei a me emocionar. Porque a pessoa, vocês vão ver, ela não consegue, assim, ela fala de uma forma muito simples, não tem educação formal nenhuma de escolar, né? E só escutando o áudiozinho já teve retorno. Então, isso vai animar todos nós, todos vocês. E o que eu quero com essa ferramenta? Eu quero passar o livrinho, passar os áudios, vocês começarem a praticar isso, e a gente começa a ter uma ferramenta nova para ajudar. A minha ideia era encontrar e elaborar uma ferramentazinha que pudesse se transformar até popularizar ela, a gente chama hoje em dia, tornar ela viral. Mais e mais pessoas usando e tendo benefícios. E a gente começar a construir fora todos os cursos que eu já tenho ministrado, mais os treinamentos novos que eu estou planejando daqui para o final do ano, eu tenho, nesse meio tempo, a ideia, então, de colocar agora na prática essa ferramenta. Então, vamos falar um pouco aqui sobre os medos, que a gente tinha falado, a programação de hoje era para falar de medos. Então, eu vou colocar aqui o slide, e depois a gente vai praticar a yoga da mente, eu vou explicar a filosofia que está por trás disso, e a gente faz uma prática aqui. Na segunda-feira, eu acho que eu já consigo mandar para vocês o material para vocês estudarem e aprofundar. Para que na quarta-feira, à noite, que é a nossa aula tradicional, a gente possa fazer uma aula só sobre a yoga da mente, mais aprofundada. E aí por quê? Vocês já vão ter o material em mãos, vocês vão poder fazer o download, escutar os áudios. Na quarta-feira, a gente já consegue ter uma aula mais avançada. Mas tudo tem um começo. Vocês vão ver que a Solange já teve resultado sem ter aula nenhuma, só escutando o que eu gravei. E a gente hoje vai fazer um pouco mais, muito mais do que o que a Solange obteve, e eu vou entregar para vocês hoje aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vou colocar o slide.
Quantas pessoas? Já temos quase 46, daqui a pouco deve passar de 50, muito bom. Deixa eu colocar então aqui o slide. Vou passar rapidinho aquele slide do treinamento Vença Seus Medos. Eu estou planejando, porque assim, esse bate-papo aqui, né, da semana, toda quarta e todo sábado à tarde, eu já considero assim que é um bate-papo entre amigos. Né? Vocês que me acompanham aqui, já considero todos os meus amigos aí já de um bom tempo, né? Que já estão acompanhando. Então, aqui eu troco ideias com vocês, opinião sobre treinamentos futuros. É bacana porque me ajuda a direcionar, né, as coisas daqui para frente. Então, eu até fiz uma pesquisa com vocês. Vocês lembram que eu perguntei assim, vocês acham interessante, né, eu continuar com aquele treinamento que eu tinha iniciado? Tem 2 treinamentos aí que, na verdade, ficaram meio pendentes, que é o Autoestima Sem Limites, que eu vou transformar ele num curso mais completo, e o Mentalidade de Riqueza. Percebi que... O que eu percebi ao longo desses treinamentos nas últimas semanas? Eu percebi que tem travas iniciais nas pessoas que a gente precisa trabalhar um pouco antes. E essa sensibilidade, estar com vocês aqui toda semana, ela me dá essa possibilidade de eu perceber pelas perguntas, não só vocês aqui, os alunos que eu atendo, pelos questionamentos e as dificuldades de cada um, eu percebo assim, mas então melhor a gente, por exemplo, eu fiz um treinamento avançado, quer dizer, eu considero bem avançado, que foi divulgado todo esse primeiro semestre de 2017, que foi o poder da neuroplasticidade. E só que agora eu fiz o diferente. No segundo semestre resolvi dar um passo para trás e criar ferramentas mais básicas. Então, o autoestima, que a gente já começou, já fiz várias aulas aqui com vocês. Esse daqui sobre medos, um outro sobre a questão que está por trás de muita gente, que ela não consegue progredir, é um tema chamado decisão. A anatomia da decisão. O que é tomar uma decisão? Né? Então, isso é importante. Eu já estou preparando também um treinamento na linha da decisão. Ainda não sei o nome do curso, o nome do treinamento, o poder da decisão, uma coisa desse tipo. Porque enquanto você não entende que a indecisão também é uma decisão inconsciente, é uma decisão de não progredir. A indecisão, na verdade, é uma decisão de fracassar. Então, nesse universo aqui, para você vencer em qualquer área da vida, seja amor, saúde, dinheiro, negócios, você precisa entender muito forte a anatomia que está por trás da decisão, a anatomia que está por trás de quando você, a sua mente, cérebro, escolhe. Como é feita essa escolha? Né? Então, esse é um treinamento que eu vou fazer na área da decisão. Outro treinamento que eu vou entregar na área de medos, vença seus medos. O outro treinamento na área da autoestima. E vocês veem aqui que são treinamentos mais básicos. Só que aí eu resolvi criar um miolo, uma filosofia central, que você pode praticar todo o tempo, ao longo do dia, e que vai ajudar você em todas as áreas. Que se você não vence um bicho-papão, um monstrinho chamado estresse, que é um nome genérico para toda negatividade que você enfrenta na sua vida, o que é estresse? O medo, a insegurança, a ansiedade, a confusão mental, tudo isso é o que a gente chama de estresse. Se você não tiver, nesse nosso mundo de hoje, uma ferramenta fácil para gerenciar o estresse e transformar o estresse em clareza mental, em tranquilidade para você decidir, como que você vai avançar em qualquer área da sua vida? Porque você está hoje com um monte de redes sociais, é muita informação, é excesso, todo mundo conectado, a informação viaja rápido, a sociedade está mais competitiva,
as pessoas exigem mais de todo mundo, né? Nunca a gente usou tanto a nossa capacidade cerebral de pensar, de decidir em cima de uma série de informações que chegam para nós no WhatsApp, no e-mail, na internet, na televisão, a exigência, e aí fica todo mundo muito... A velocidade das coisas são rápidas. Isso gera estresse. Isso exige muito da nossa máquina cerebral. Então, essa é o miolo central, a filosofia central, que eu acho que todo mundo tem que ter, que aí eu dei o nome da yoga da mente, que é essa ferramenta para você gerenciar o estresse e transformar o estresse em clareza mental e começar a praticar isso. Essa ferramenta é a que vai estar por trás dos treinamentos novos que eu estou montando, e a gente vai integrar, né, a yoga da mente com a ferramenta tradicional que eu ensino, que é o tapping. Bom, isso daqui para vocês entenderem qual que é o plano daqui para frente, qual que é a estratégia daqui até o final do ano. Tenho pensado bastante em todas essas linhas de trabalho, para que a gente possa ajudar o maior número possível de pessoas, né? Ok? Então, vamos começar aqui falando sobre a questão dos medos, que é bastante básico, né? A Fátima falou que está travando, mas agora, para a gente saber se é só ela que está travando, vamos dar mais uma testada aqui. Digita número 1, se tiver ok a imagem e o som para você. Digita número 1. Então, aí a Fátima vai ter que reconectar ou reiniciar a página, tá, Fátima? Porque se tem gente que está ok, maravilha. Espero que vocês tenham entendido essa parte inicial sobre a estratégia para esse ano 2017. Então, vamos em frente. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou engenheiro, sou empresário, comunicador da Rádio Mundial, treinador, palestrante. Minha missão é ajudar você, lembrar você dos seus potenciais. Na verdade, é essa a missão. O programa Reinventando-se, na Rádio Mundial, já há quase 14 anos aí, com muitas entrevistas esses anos todos, vários horários aí ao longo da semana. Hoje o programa foi meio-dia. Você pode se conectar comigo, se cadastrando na minha página esteliosol.com.br, curtindo a página, seguindo facebook.com/esteliosol, instagram.com/esteliosol, se inscrevendo no canal do YouTube, youtube.com/esteliosoloficial, ou baixar o Periscope e seguir o @esteliosol. O Twitter não uso muito, @esteliosol também, mas está aí. Vamos falar de medos? Vença seus medos. A coragem não é um dom com o qual as pessoas nascem, nem é algo que se consiga com uma pílula mágica. O que separa o corajoso do temeroso não é a presença ou a ausência do medo. É o que as pessoas fazem com esse medo. Medo é um sentimento natural, todo mundo tem algum tipo de medo. O grande problema é você sente essa emoção e fica refém dela, ou você sente ela e lida com ela de uma forma natural, mais inteligente, e transforma ela em alavanca para você seguir para frente. O que é o medo? É um pensamento, olha só, é um pensamento de que você vai perder algo que tem ou deixar de ganhar algo que você acredita ser importante para a sua sobrevivência. Mas o mais importante dessa definição é que o medo é um pensamento. O medo é um pensamento. E o grande problema do medo é o desconhecimento do que é o medo, e o medo, o que gera o medo do próprio medo. E quase todo mundo tem medo do medo, na verdade. Ela tem medo de sentir medo. E aí fica preso, fica refém do medo. E não consegue avançar em várias áreas da vida porque tem um assunto desconhecido, uma sensação desagradável. Que quando ela vai avançar para frente, vem essa sensação, que é natural.
Porque para você avançar, para você crescer, você está saindo do seu lugar conhecido, da sua área de conforto. Você está indo para uma área desconhecida. Então, é natural, é normal sentir medo, porque a sua mente vai alertar você de que tem uma coisa aí que você não conhece, que pode acontecer coisas aí que talvez não sejam tão agradáveis. É só isso. O fato de ser um pensamento já vai ajudar muito a gente a trabalhar hoje na nossa aula aqui, tá bom? Então, grava isso. O medo é um pensamento, tá bom? Pense nisso. Por que algumas pessoas permanecem em empregos ou em relacionamentos que consideram insatisfatórios? Porque elas têm medo de não serem capazes de encontrar algo melhor. Por que algumas pessoas evitam falar em público ou realizar qualquer tipo de apresentação? Porque têm medo de que os outros riem delas. É o medo do julgamento, o medo da crítica, né? Por que as pessoas não pedem aquilo que realmente querem? Porque têm medo de não conseguir. Pense nas coisas que você continua adiando em sua vida. Qual é o medo que o mantém paralisado? Tudo aquilo que você continua adiando, não está conseguindo avanços, é porque tem um medo aí. Ok? Então vamos lá? Vamos seguir para frente. O medo faz você acreditar que alguns sonhos são impossíveis. Por exemplo, abrir seu próprio negócio, voltar a estudar e encontrar uma nova profissão, chegar ao topo da carreira, encontrar o parceiro ideal, viajar para um lugar que você sempre quis conhecer, propor um brinde durante um casamento, uma coisa simples, superar o pânico, a ansiedade, a depressão, e por aí vai. Mudar de emprego, né? Casar com alguém ou se separar de alguém. Não se separa de alguém por quê? Porque não está feliz. Não está feliz porque não separa, porque tem medo de não encontrar outra pessoa. Tem medo de ficar sozinho, tem medo de ficar sozinha. Ah, mas por que não consegue encontrar a pessoa? Ah, porque tem medo da rejeição, porque se for abordar aquela pessoa, pode tomar um não. Né? Tem medo de ser rejeitado, e por aí vai. Então, o medo é o grande breque, é o grande freio que segura as pessoas. Você teme o que desconhece. Talvez você acredite que o medo que está enfrentando agora seja diferente do medo que senti ao descobrir o câncer do meu pai, por exemplo. Né? Esse é um caso meu aqui. Mas não é. O seu medo aí, o meu medo, qualquer tipo de medo, são todos a mesma coisa. É o medo, está aqui, ó, todo medo tem a ver com a incerteza, com a incapacidade de se prever o futuro. Talvez você esteja pensando algo do tipo, como o medo de cobras pode ter a ver com a incerteza? Tenho medo de cobras porque elas podem me picar e me matar. Não há nada de incerto nisso. Mas, na verdade, há. Porque mesmo o medo da cobra tem a incerteza no futuro. Por quê? Será que ela vai me picar ou não? É uma dúvida. Se ela me picar, será que eu vou ter cura ou não? Se ela me picar e eu tiver que buscar socorro, eu vou chegar a tempo num pronto-socorro, num hospital? Então, vamos dizer que você está na frente de uma cobra. O que é que está acontecendo na sua mente? Uma série de questionamentos, uma série de perguntas que você não tem respostas, uma série de dúvidas. Então, na verdade, por trás do medo da cobra, você tem incerteza. Você tem o desconhecimento do que pode acontecer no minuto seguinte, daqui a pouco. Tudo, na verdade, a gente aqui é uma aula bem legal quando a gente começa a estudar o assunto dos medos, é uma das aulas que eu mais gosto de ministrar, já dei muitas palestras sobre o tema do medo, e é uma das que eu mais gosto, porque vai
caindo as fichas para as pessoas. De fato, quanto mais você estuda aquilo que você desconhece, que é o medo, que na verdade tem a ver com a insegurança, com o futuro. Olha, tem duas coisas importantes até agora que a gente falou, tá? Três, na verdade, olha. Que o medo é um pensamento, que o medo é um sentimento que é gerado em função da incerteza do futuro, a incapacidade de se prever o futuro, né? Então, vamos lá. Que é um pensamento, tem a ver com a incerteza, e que o grande problema do medo é que as pessoas têm medo do próprio medo. Elas têm medo dessa sensação incômoda, desagradável. E eu posso afirmar para vocês aqui, com toda certeza, que todas as emoções negativas, ou todo o estresse, se a gente está falando de estresse, e daqui a pouquinho a gente vai entrar na yoga da mente, que é uma ferramenta que eu quero começar a ensinar para vocês. E a yoga da mente tem o seguinte slogan: menos estresse, mais clareza. Então eu posso dizer para vocês que a yoga da mente que nós vamos estudar hoje aqui é uma ferramenta para você eliminar o estresse, que tem a ver com medo. Então, é uma ferramenta que tem a ver com a eliminação do medo. Acompanhe o meu raciocínio. Toda negatividade, seja incerteza, insegurança, raiva, né? A depressão, a frustração, dúvida, qualquer negatividade tem a ver com, é o que eu chamo genericamente de estresse, mas poderia muito bem chamar de medo. Eu poderia falar que é sinônimo, estresse e medo. A yoga da mente, o significado, o nosso slogan é menos estresse, mais clareza. Vão acompanhando o raciocínio aqui, vai ficando claro para vocês. Ó. Menos estresse, mais clareza. De onde é que vem o estresse? Vem das emoções negativas. O que gera o estresse? O estresse emocional, eu estou falando, não estou falando do estresse físico. O estresse físico, você vai dormir, descansa e pronto. O problema é o estresse emocional que vem de uma computação incessante, um falatório mental da mente. Somente computando pensamentos, são pensamentos acelerados que você está processando. Então, mas e a frustração? É medo, é um tipo de medo. Então, na verdade, a gente pode resumir dois tipos de emoções aqui só: o medo e o amor incondicional, ou a felicidade. Prefiro até chamar de felicidade, porque não confunde, a palavra amor confunde com amor carnal, né? Físico, de homem e mulher, confunde muito, a gente falar amor. Aí eu teria que falar o amor incondicional, que muitas pessoas não sabem nem o que é. Então é mais fácil a gente falar assim, ó, felicidade e medo. O medo gera infelicidade. Né? Então a gente pode dizer assim, ó, existe felicidade e existe medo. Dá até para a gente criar, nesse meio tempo aqui, daqui até o final do ano, um curso sobre felicidade. Também está no meu programa aí, esqueci de falar para vocês. Mas vamos continuar o nosso raciocínio aqui. Então, o estresse tem a ver com incerteza também. O estresse emocional, que é o que gera medo, a fonte do estresse emocional é o medo. O medo é a incapacidade de prever o futuro. Ou a dúvida, não é? Então, eu vou mostrar para vocês hoje, no exercício da yoga da mente, como a gente resolve isso. Como você sai, e uma coisa importante, enquanto você estiver identificado com o pensamento, você nunca vai sair do medo. Nunca. Você vai estar sob estresse permanente e permanentemente
com medo, porque você vai estar permanentemente na dúvida, na insegurança com relação ao futuro. Só tem um jeito de você sair disso, de uma vez por todas. E isso são os passos da yoga da mente que a gente vai ver hoje. Então, vamos seguir aqui. Vamos ver outros medos aqui. O medo de terminar um relacionamento sem futuro. Vamos ver como é que isso se relaciona com a incerteza. Você não sabe ao certo se ficar sozinho é melhor do que estar num relacionamento sem futuro. Não tem certeza de que consegue ficar sozinho. Você não sabe se será capaz de encontrar outra pessoa. E se esse relacionamento sem futuro for o melhor que você conseguir? Medo de aceitar um pedido de casamento. Olha aqui a incerteza. Você não tem certeza que será capaz de passar o resto da vida com essa pessoa. Não sabe se sentirá falta da sua liberdade. Será que o futuro com essa pessoa será bom? Será que ficar ao lado dela é melhor do que ficar sozinha? Medo de se destacar no trabalho e subir na hierarquia corporativa. Você não sabe se tem o necessário para chegar ao nível seguinte de conhecimento. Não tem certeza de que será mais feliz se tiver mais responsabilidades. E se você acabar odiando a nova posição? Você não sabe se é melhor permanecer no cargo entediante, mais fácil, ou almejar uma função mais bem paga e interessante, mas também mais desafiadora. Medo de falar em público. Certeza de novo, ó, você não sabe como a plateia reagirá ao que você tem a dizer. Será que vão interrompê-lo? Será que vão sair da sala? Ou será que vão dormir? Você não sabe o que os outros irão pensar a seu respeito. Medo de altura. Você não tem segurança no seu equilíbrio e não sabe se conseguirá permanecer firme o suficiente para não cair. Medo de voar. Você não tem certeza de que o avião vai voar tranquilamente. Você não sabe o que pode acontecer entre o ponto A e o ponto B. Haverá atrasos? Haverá turbulências? E se você passar mal, como os outros passageiros irão reagir? Enfim, tem vários exemplos, mas acho que já está suficiente aqui para a gente parar para fazer essa reflexão. Reserve um momento para pensar em seus medos. Pense em como eles se relacionam com a incerteza. O que você não sabe sobre o seu futuro? Que coisas você não pode prever? O que é o desconhecido para você? E como isso contribui para a sua ansiedade? Deixa eu voltar no slide, que eu não estou vendo os comentários. Bom, deixa eu fazer a pergunta aqui para vocês. Ficou claro a relação do medo com a incerteza do futuro? Sim ou não? Dá um retorno aqui. Refletiram um pouco nessa questão que eu coloquei agora aí? Então, acompanha bem o raciocínio, porque isso aqui é a chave para você começar a trabalhar com os medos e começar a parar de ter medo do medo. Pelo contrário, toda vez que você sentir medo, é uma grande oportunidade de libertação. É a sua relação com o medo que vai mudar. Não é a eliminação do medo que interessa. Porque alguém só tem coragem quando passa através do medo. Ninguém sente coragem sem enfrentar o medo. Está entendendo isso que eu estou falando? Então, aqui, ó, vou pegar esse mouse. Aqui, eu estou aqui. Vou passar através disso aqui. Isso aqui representa o medo. Então, eu chego aqui. Aqui tem algo que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que fazer, mas sinto medo de enfrentar isso aqui. Que aqui tem uma insegurança. Só que uma pessoa, você nunca sentiu coragem aqui. Não. Você vai ter que enfrentar, passar através desse medo. A coragem é só do outro lado que você vai sentir. Você vai se sentir corajoso aqui, do outro lado. Depois que você sentiu que é capaz de passar através do medo. Só que se você não tem a compreensão do que é o medo, você não consegue passar através dele. Porque você não vai estar decidido, você não estará determinado a seguir em frente,
Porque você desconhece exatamente o que é essa sensação que você vai sentir ao longo dessa trajetória. Compreendendo isso? Então, a sua relação com o medo que tem que mudar. Conhecendo mais sobre o medo. Né? Trabalhando mais com essa sensação até que você fique até amigo dele. E o medo passa a ser o seu grande aliado. Ele nunca vai deixar de existir. Então, você nunca vai eliminar ele da sua vida. Você, conforme você vai estudando, vai fazendo esse tipo de treinamento e outros que eu vou ensinando, o que vai acontecer? Você consegue lidar com o medo quase que instantaneamente quando ele aparece. Então, a sua atitude muda. Né? Pode ser que agora não, você está engatinhando aqui, você vai ter que pegar, depois nos exercícios desse curso, você tem que fazer uma lista de todos os seus medos, vai trabalhar um por um com as ferramentas, está engatinhando. Mas vai chegar uma hora que você vai estar mestre nisso. E rápido. Então, aparece, você já consegue detectar onde é que está o medo, já trabalha e já sai dele rapidinho. Até quase que instantâneo, mas você vai sentir isso ao longo da caminhada, porque faz parte da trajetória. Não existe isso, eu vou eliminar agora. Ah, mas e a felicidade? Eu quero procurar a felicidade e vou ser feliz o tempo todo. Sim, mas você vai ter que estar atento aos momentos de infelicidade, de tristeza. Só que a diferença é o quanto você fica nesse estado da infelicidade. Porque uma pessoa não pode estar, por exemplo, tem dia que você acorda muito bem e tem dia que você está cansado e as coisas não estão no mesmo ritmo do dia anterior. Só que a sua percepção, a sua consciência desse estado, dessa onda, que é a própria vida, na hora que vem uma onda que você está, que leva você para baixo, a diferença é que uma pessoa treinada, ela fica menos tempo nessa zona mais baixa. Essa é a diferença. Mas, por quê? Porque nesse universo tudo é energia, e energia se propaga em forma de ondas, e ondas têm altos e baixos. Então, a felicidade é você estar consciente desse tipo, desse funcionamento da vida, de ondas, de altos e baixos, energia positiva e negativa o tempo todo. Então, entendendo a ideia, é você estar separado dessas ondas que é a própria vida. E você, na verdade, conhecer a vida além da própria vida, ou seja, a vida é isso que você está vivendo, que é ser o universo e tal, mas você tem que dominar a vida conhecendo o mecanismo de como ela funciona. Porque você é uma consciência, um ser espiritual, que pode conhecer mais da vida do que ela mesma. Olha que paradoxo. Conhecer sobre a vida mais do que ela mesma. Porque você é alguém que... Quem é você? Você é alguém que cria a vida, que dá a vida. Você é muito além da vida. Olha que raciocínio interessante. Você é alguém que dá vida. Você, quando coloca a sua atenção e a sua energia em alguma coisa, você está dando vida para aquilo. Se você tem uma casa e você larga ela toda suja, bagunçada, desarrumada, você está tirando vida da sua casa. É uma casa abandonada, sem vida. E quando você deixa ela bonita, estética, arrumada, perfumada, organizada, cheia de energia positiva, você está dando vida para esta moradia. Vida para o seu carro. Você está dando atenção para um filho, para uma filha, você está dando vida para ela. Assim como a vida foi gerada, né? A partir de nós. A vida foi gerada, uma outra vida nasceu. Então você não é a vida, você é alguém que concede vida ou tira a vida também. Se você chegar para alguém, invalidar a pessoa, falar, olha, você não vai para frente, sua vida não vai a lugar nenhum. Você não tem futuro.
que você está fazendo com essa pessoa? Você está tirando vida dela. Vamos pensar numa criança, criancinha. A menina gosta de brincar de boneca. O menino gosta de brincar de carrinho, não importa. Mas a criança, ela, quando está brincando, ela está dando vida para aquele brinquedo. Para ela, aquela boneca é uma pessoa, é viva, não é verdade? Não é? Então, olha só, isso é bacana você entender isso. Porque a vida é feita de ondas. Tem hora que você está bem, tem hora que não está. Tem hora que você está aqui, ó, sentindo coragem para enfrentar tudo, mas tem hora que você não está. Mas você tem que se separar dessa onda para você mergulhar na sua grandiosidade, que é o oceano. Você é o todo. Vou dar um exemplo aqui da metáfora do oceano de novo, para ficar mais claro para vocês daqui a pouquinho, mais para frente. Então, você é além da vida. Isso que você conhece como vida, você é alguém que dá vida, concede vida, ou tira. Olhando a vida de fora dela, você tem domínio dela. Olhando a vida e vivendo ela mais consciente de como ela funciona, de qual o mecanismo da própria vida, aí sim, você tem o controle dela. Mas nunca negando os baixos. Ah, quando a maré subir, eu subo, mas quando eu estiver baixa, eu vou parar de resistir. Deixa ela dar uma baixazinha também. Se permite ficar um pouco triste, faz parte. Se permite ficar um pouco amedrontado, faz parte. Se permite ter um pouco de fracasso, faz parte. Olha, quando você está nesse viver junto com as ondas da vida, você sofre menos. E você retoma o controle rápido. O grande problema é aquela pessoa que fica lutando contra. Sem perceber, quando você está triste, você está lutando contra a tristeza. Quando você está com medo, você está lutando contra o medo. Quando você está com raiva, você está lutando contra a raiva, que é um estresse, é desagradável. Tudo bem, sentiu raiva, dá as boas-vindas para a raiva. Fala, nossa, que raiva interessante que eu estou sentindo agora. Que engraçado essa raiva, não? Que raiva daquela pessoa. Uma boa pergunta para você fazer é, como isso pode melhorar? A quem isso pertence? Porque eu não sou a raiva. Eu não sou o fracasso. Eu não sou nenhum sentimento. Muito menos pensamentos. Você é alguém que está aqui aprendendo a lidar com toda esta vivência. Por isso que você está nesse curso. É como o surfista que não luta contra a onda, apenas desliza sobre ela. Ó, palmas para a Nancy. Muito bom. Muito bom exemplo, Nancy. Legal? Vamos lá, vamos em frente. Seguir para os próximos slides. Esse conhecimento é muito simples. E as pessoas que não querem entender essa simplicidade é que sofrem. Se você fica dando muita atenção para um medo, para uma frustração, para uma raiva, o mecanismo de atenção seletiva do nosso próprio cérebro vai fazer com que você foque mais nisso e vai atrair mais isso para você. Porque é o que o SAR, o Sistema de Ativação Reticular do Cérebro, deixa passar aquilo que você fica focado. Então, é mais fácil você sair logo disso. Eu estou preparando um programa de 5 passos, um programa Vença Seus Medos, que vai ajudar você a realizar todo o seu potencial, de modo que você possa encontrar o amor, a felicidade e o sucesso que tanto deseja. Veja aqui um resumo das 5 etapas do método. Defina a vida dos seus sonhos. Definir a vida, quer dizer, se você não sabe onde você quer chegar, também é difícil, né? Romper com o padrão do medo, reescrever sua narrativa interior, mudar suas reações e viver seus sonhos. Estou montando isso daqui, aguardem aí. Esse programa vai ajudar você
a encontrar coragem para ser quem realmente é, em vez de ser a pessoa que você acha que os outros esperam que você seja, superar as críticas alheias e a necessidade de buscar a aprovação dos outros. Você vai aprender a agir de forma consciente, seja em casa ou no trabalho, para que possa realizar seu verdadeiro potencial. Alcançar objetivos que você julgava inalcançáveis, criar amizades com mais facilidade, perder a vergonha de falar em público, construir a carreira com o que você sempre sonhou. Adquirir uma sensação de controle mesmo diante de situações aparentemente incontroláveis, como a perda do emprego ou decepções amorosas. Então, é o programa Vença os Medos que eu estou montando. Vamos falar um pouco da yoga da mente, menos estresse, mais clareza? A gente falou na quarta-feira, mas estava muito confuso a transmissão, e agora está mais tranquilo para a gente conversar sobre isso. Então, lembrando aqui, a palavra yoga significa união ou integração. Unir e integrar, quer dizer, a mesma coisa. Menos estresse, mais clareza. Mais clareza você vai ter quando você se separar da fonte do estresse. A fonte do estresse é todo tipo de medo. Qual que é a fonte do estresse? O medo. E o medo o que é? A incerteza do futuro, não é? A incerteza do futuro é porque eu estou em dúvida, não é isso? E o que é a dúvida? É o conflito de dois pensamentos que têm o mesmo peso, que têm a mesma força, um por um sentido e o outro no sentido oposto. Então, a dúvida é o aprisionamento em dois pensamentos opostos. Então, vamos esclarecer isso. Será que a cobra vai me picar ou será que não? Será que eu vou conseguir casar com aquela pessoa ou não? Será que eu vou conseguir ganhar esse dinheiro ou será que eu não vou conseguir ganhar esse dinheiro? Tá? Estão entendendo que existe dois pensamentos, um lutando contra o outro? Na superfície, que é os pensamentos? Vamos lá. Aqui é uma aula bastante filosófica, mas é simples. É só vocês prestarem um pouquinho de atenção. Então, o estresse, a fonte do estresse é o medo. E o medo é a incerteza do futuro. A incerteza é dúvida. E a dúvida são duas forças opostas. Um pensamento que acha que vai dar certo, um pensamento que acha que não vai dar certo. Então, por trás do medo, tem a incerteza, a dúvida, e exatamente essa é a fonte do estresse. Deixa eu ver o que a Nancy escreveu. Exatamente. Você vai arrancar com o carro com o freio puxado, né? O motor quer ir para frente, mas o freio quer segurar. O motor vai para frente e o freio segura. O motor quer ir para frente e o freio segura. É isso que está acontecendo internamente com a pessoa. E se o estresse vem do medo, o medo vem da incerteza, da dúvida, isso gera insegurança. O que eu tenho que fazer, então, para sair disso? Agora, mais um complicômetro aqui para vocês. O medo vem da incerteza do futuro, não é? E se eu falar para vocês que você nunca vai ter certeza do futuro? Você nunca vai saber exatamente como é o futuro. Nunca vai saber. O que isso passa para vocês? Enquanto você estiver pensando
e tentando saber como é o futuro, você nunca vai saber. Por quê? Você nunca vai saber. Quem se arrisca a dizer aqui que você... Ah, mas Alzira, você... Aí você estragou aqui a surpresa. Você acompanha todas as aulas, você tem todas as respostas. Estou brincando. Ok. Mas a Alzira já se antecipou. É que ela não perde nenhuma aula. Mas é isso. Você nunca vai ter certeza do futuro, porque o futuro não existe. Como é que você vai saber uma coisa que vai acontecer num futuro, se o futuro é um pensamento? Qual o único momento que existe? Passado existe? Não. Futuro existe? Não. Qual a única coisa que existe? O agora, o presente. O futuro é uma sucessão de agoras. A linha do tempo é só uma ilusão de que há uma progressão em alguma linha. E, na verdade, essa linha do tempo é uma linha bastante ilusória, que enquanto você fica preso na linha do tempo, e para você ficar preso na linha do tempo, basta você ficar preso no pensamento, que é a única maneira de estar na linha do tempo. Então, a linha do tempo diz para você, olha só, é quando você está identificado com os pensamentos, quer dizer, o teu ego, é o corpo com uma identidade sintética que foi criada através da sua história, através de toda essa ilusão, que é a própria vida, e que diz para você uma única coisa: você vai morrer. É isso que diz a linha do tempo. Que se você está preso na ilusão do tempo, e você está preso na ilusão do corpo, na ilusão do pensamento, então você acha que você é finito. Então a única certeza que você tem é que você vai morrer. Não é isso que o pessoal fala? A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer? Olha a armadilha. Então, a única maneira de você ter segurança, a única maneira de você ter coragem, a única maneira de você ter essa sensação de presença é viver no agora, é aprender a viver já, aprender a viver nesse instante zero. No momento que você quer encontrar a felicidade ou a coragem, daqui a 1 minuto ou 2 minutos que seja, você não vai encontrar, você já está preso na armadilha. É que tem algum despertador aqui que eu vou desligar, peraí. É o celular aqui que está tocando, pronto, desliguei. O celular da minha filha. Ok, estão acompanhando o raciocínio? Eu deixei essa tarde para a gente falar um pouco mais aqui, de uma forma um pouco mais filosófica. A Nancy escreveu: a vida seria como andar numa estrada escura, contando somente com a distância alcançada pelos nossos faróis, porque o futuro está sendo construído a cada minuto por nós mesmos. O futuro é um pensamento. Vamos imaginar aqui, ó. O futuro existe se você não pensa nele? Não existe. O passado existe se você não pensa nele? Se você tiver numa atividade agora 100% envolvido, né, numa atividade, ou numa diversão, ou numa conversa com alguém, ou 100% envolvido com essa aula aqui, prestando atenção no que eu estou falando, você não está pensando nem no seu passado e nem no seu futuro. Então, ele não existe, nem o passado, nem o futuro. O seu futuro só vai existir se você pensar, e o passado só vai existir se você pensar. Então, a única forma de você ser... Por que eu falei agora há pouco?
A felicidade nunca vai ser encontrada nesse lugar chamado pensamento. Nunca vai ser encontrada. A felicidade, ela está com você agora. A felicidade, a segurança, a coragem está com você agora. Tome posse disso agora, já, nesse instante. Nem um minuto mais você espera. Nem mais um segundo. Se você esperar uma fração de segundo para frente para encontrar felicidade, você já caiu na armadilha do tempo. E a armadilha do tempo é a armadilha do medo e da insegurança, que é a armadilha do pensamento. Mas e as metas que temos que alcançar? Não estamos pensando no futuro? Não. A meta, você age agora para alcançá-la. Mas você tem que sentir agora, nesse exato momento, enquanto você age, que você já alcançou ela. Não é pensar nela. É o sentimento absoluto de segurança, de conquista, de ter esta meta já sendo sua agora. Agora. Se eu não agir com esse sentimento, eu vou agir com base num pensamento de alguma coisa que eu vou alcançar numa ilusão que é o futuro. Por isso que a diferença de alguém que alcança as metas, que é um realizador, e a diferença de alguém que fica só pensando em metas futuras e vive na ansiedade e no medo. Então, é a diferença de uma mentalidade empreendedora de sucesso, uma mentalidade de uma pessoa pensadora de fracasso. Está compreendendo? Então, a gente vai... Esse aqui é um dos temas do nosso curso sobre decisão, tá? É um dos temas que eu vou colocar. E como tomar a decisão e agir no agora, com a certeza absoluta de que isso já pertence a você. Porque, na verdade, é esta a única verdade que existe quando você praticar a yoga da mente, inclusive para atingir objetivos, você vai começar a sentir isso. Vamos fazer, então, um exercício aqui, vamos um pouquinho mais para frente, vamos entender agora por que eu falei toda essa filosofia, toda essa parte teórica até agora. Porque a base, um pouco da base da yoga da mente, a gente vai falar um pouco dos 4 passos, mas essa base aqui é importante para você entrar nisso. Tem outras bases também que a gente vai falando nos próximos encontros. Por enquanto está bem, conseguiram cair algumas fichas, tiveram alguns ganhos, tem mais perguntas, foram só esses comentários, que agora eu vou entrar numa outra parte aqui da aula. Quem mais aqui? Deixa eu ver, tá? 56 pessoas, tá legal, já tem uma plateiazinha aqui. O pessoal não está comentando porque está claro ou porque não está entendendo nada. Ou estão pensando. Se está pensando, está na dúvida. Muito bom. Vamos lá. Então, Daniel, Regina, Maura, estão comentando aqui. Bacana. Só para eu saber que tem gente aí, né, avançando com o conhecimento. Vamos em frente. Vamos na ferramenta. Então, essa ferramenta aqui, a prática dela, a yoga da mente, vai ajudar você a colocar a filosofia dos 3 princípios na prática. Os 3 princípios. Mente, consciência e pensamento. Lembra disso que a gente já falou várias vezes aqui em aulas passadas? A mente, consciência e pensamento. Agora, a yoga da mente vai ajudar você a colocar em prática isso, tá? Porque uma coisa é a teoria. A teoria fica só na teoria, não resolve nada. O que é a mente? A mente universal. E o que é a consciência? A consciência
é o princípio da experiência. A consciência é o que se aproxima mais de você agora. Você vai se identificar mais. O grande problema é que as pessoas estão identificadas, ela tem consciência somente do pensamento. Mas, na verdade, aqui tem bastante coisa para a gente falar sobre isso. Eu vou falar de pensamentos estressantes hoje, que é tirar o estresse ou o medo e você entrar na profundidade da mente. Então, a mente universal, a mente de Deus, é o que eu estou falando aqui. Seria o campo de todas as possibilidades, de toda a criação. A consciência é o que nos permite experimentar a vida. Nos permite saber, né? E o pensamento é o princípio da realidade, porque o pensamento, ele materializa as ondas, transforma as ondas. O que faz o pensamento? O pensamento cria a realidade. A realidade que você observa, a realidade que você está consciente, foi gerada pelos seus pensamentos. Aí um pouquinho de física quântica. Quando você toma consciência de algo, é porque já foi emanado as ondas antes de você observar. Você já pensou, e aí os seus sentidos sensoriais, quando você observa a realidade, é porque ela já foi emanado o pensamento, e você observa aquilo que você criou através do seu pensamento. O grande problema é que a pessoa ela fica presa nos pensamentos negativos. Então, eu vou falar agora a metáfora do oceano, que é fácil de vocês entenderem. Então, por exemplo, no caso da Alzira, que falou que tem medo de cachorro. Então, agora eu vou explicar um pouquinho a filosofia aqui dos 3 princípios, vou falar da metáfora do oceano e vou explicar para vocês os 4 passos da yoga da mente, que são bem simples. E no começo da semana eu vou mandar para vocês no e-mail, para vocês fazerem um download da parte toda teórica e dos áudios para vocês ouvirem. E logo depois que eu passar os 4 passos aqui, eu vou passar o depoimento da Solange. Me lembra disso daqui a pouquinho, tá bom? Mas, Alzira, você vai usar essa ferramenta para você eliminar o medo de cachorros, tá? Ou qualquer medo. Lembrando que o medo é um pensamento. Lembra disso? Muito bom. O celularzinho está despachando aqui, tá? Pronto. Estou tocando de novo. Tem que apertar em parar, né? Não em adiar. Ah, tá. A gente tem o EFT também, que é muito fácil, né? Por exemplo, no caso da Alzira, que já sabe EFT, é só você bater nos pontinhos com a EFT, falando desse medo, você tira esse medo de cachorros em menos de 5 minutos, tá? Então, você já tem material aí que você já estudou o suficiente para tirar esse medo. Eu não vou entrar na EFT hoje, mas você já sabe praticar. Bate nos pontinhos de energia, vai falando desse medo, eu escolho liberar esse medo, eu escolho soltar esse medo, escolho soltar esse medo. Conta uma historinha, esse medo de cachorro, se me apavora e tal. Pronto, isso vai embora. Só que a yoga da mente, eu vou entrar em EFT mais para frente. Só que agora, com essa filosofia, que é a yoga da mente, os resultados com a EFT vão ser mais rápidos e mais duradouros. Então, é para a gente reposicionar a técnica que vocês já sabem, a maioria aqui que acompanha já conhece, reposicionar dentro de um contexto maior. Porque senão fica a vida inteira só tirando só sintomas. Né? Então, tirar o medo, tirar as negatividades, as emoções negativas, é tirar o sintoma. Mas um dos princípios, né, uma das bases filosóficas da yoga da mente, é que a nossa realidade é criada de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Essa ideia de que a nossa realidade é criada de fora para dentro, é a grande ilusão. É o grande mal-entendido. E se você não sai desse mal-entendido, você vai ficar a vida inteira aprisionado nisso. Então, determinada pessoa te irritou. Aí você fica achando que é aquela pessoa que irritou você, que é algo externo que irritou você, mas não pode ela te irritar. Quem está irritando você são os seus pensamentos sobre aquela pessoa, seus julgamentos.
Ah, veio aquela conta para pagar e você tem um medo de não conseguir pagar a conta. Aí você acha, nesse grande mal-entendido, que é a conta que está causando em você o medo. Não tem nada a ver com a conta, não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com nada externo. Esse é a mentira de que a realidade está sendo criada de fora para dentro. Sua experiência, a sua vida. O que é a sua vida? A experiência que você tem dela. A vida é o que você experimenta. Você experimenta através dos seus sentimentos. Então, os seus sentimentos não são gerados por assuntos externos, eles são gerados pelos seus pensamentos. Então, seus pensamentos é que estão gerando os seus sentimentos. Então, existe um par que é pensamento e sentimento, como se fosse cara e coroa numa moeda. Essas duas coisas andam juntas. Pensamento gera sentimento. Sentimento é a tua experiência da vida, positiva ou negativa. Né? Então, um pensamento de que o cachorro vai me morder gera um medo, uma experiência desagradável sobre cachorros, mas não tem nada a ver com o cachorro. O cachorro é o cachorro. Tem cachorro que pode te morder e tem cachorro que pode não te morder. Então, o pensamento de que o cachorro vai te morder que gera a experiência do medo no seu corpo. Né? Ficou claro agora, Alzira? Então, não é o cachorro ou os cachorros que estão gerando o medo, a sensação no seu corpo. É o pensamento que você tem sobre cachorros. Talvez por uma experiência antiga, não importa se foi uma experiência traumática no passado, não importa de onde vem esse medo, nada disso interessa. Numa terapia tradicional, numa linha freudiana, numa linha mais corriqueira que a gente conhece aí, nós vamos trabalhar os traumas, vamos ver o primeiro dia, ou uma vez que você teve um cachorro que mordeu você, etc. O que eu estou falando agora aqui é um outro momento, um momento mais maduro, onde você está compreendendo certos princípios de como funciona a vida, de como funcionam os sentimentos, como funciona o pensamento, qual o papel do pensamento, qual o papel da consciência, qual o papel da mente universal, que é a mente divina. Quer dizer, você está entendendo essa mecânica toda agora, para que você se livre de todos os medos. Não se livrar no sentido de tentar negar ou eliminar, mas dominar no sentido de não negar ou ir contra, ou não, simplesmente compreender. Entendimento. O entendimento é o que salva você. Então, a gente pode, vamos tirar aquele trauma de cachorro. Vamos limpar? Dá para limpar? Dá. Mas você não tem só o medo de cachorro, você tem o medo de gastar dinheiro em excesso, você vai ter o medo de sair numa rua escura, você tem o medo de entrar num negócio e não conseguir o resultado que você quer, um monte. Então, isso está cheio toda hora, uma notícia na televisão, etc., alguém que fala alguma coisa. Se você não dominar, não tiver esse entendimento que a gente está fazendo agora, então um outro medo vai pegar você. Então, você vai ficar o resto da vida limpando medos? É impossível. Você tem que ter uma compreensão superior sobre medos em geral. Concorda com isso? Né? Então, ela falou de ladrão, de estuprador, de um acidente. Exato. Agora, eu não posso ir no banco, porque naquela agência do banco eu fui assaltado quando eu saí, que tinha um trombadinha lá fora, e eu também sou uma pessoa de idade, sabe? É uma pessoa que eu conheço que aconteceu isso. Então, uma pessoa aposentada, então ela agora não vai mais no banco, porque teve um dia que ela saiu e foi assaltada. Então, a falta de entendimento. E o que está acontecendo? Quem é que está criando o evento do cachorro morder você ou o ladrão te assaltar? Você acha que é o ladrão que está vindo te assaltar? Ou você acha que é o cachorro que está vindo te morder? Não, você com medo do cachorro te morder é que está fazendo o cachorro te morder. Você com o medo do ladrão te assaltar é que está fazendo o ladrão te assaltar.
Porque você, com o medo do ladrão te assaltar, você está emanando o tempo todo pensamentos de ladrões assaltando você. E você está criando esta realidade. Porque você está se tornando cada vez mais consciente de ladrões assaltando. A sua consciência e o seu pensamento agora têm a única, geraram agora internamente a experiência do assalto. Compreenderam isso? Então você está com a consciência muito estreita, focada num pensamento de assaltante te assaltando. Você esqueceu que você está num universo, você está dentro de uma mente maior, chamada mente divina, mente universal, a mente de todas as possibilidades, o campo de todas as possibilidades. Você esqueceu que você faz parte da criação divina, você esqueceu que você é divino, e você esqueceu, e agora só vive na ilusão deste único pensamento, como se fosse a única opção. Estão compreendendo isso? O pensamento está atraindo o acidente, o estuprador, está atraindo o cachorro, está atraindo o assaltante, está atraindo a falta de dinheiro. O seu pensamento. Por isso que a yoga da mente, qual a ideia? Vamos nos separar desse pensamento. Por isso que não é bom ter medo, não viver com base no medo, porque você cria a realidade. Porque o medo é um pensamento. O pensamento está criando a realidade. Bom, então eu estou criando a realidade e agora eu estou achando que é a coisa externa que está me afetando e você fica preso nesse mal entendido da realidade sendo criada de fora para dentro. Então é o seu pensamento que está criando a situação que agora você está experimentando. O seu pensamento está criando a sua experiência. E no caso de doenças como o câncer, é o mesmo raciocínio? Mesmo raciocínio. São pensamentos que você captou de outros, pensamentos que vieram, por exemplo, memórias que estão no seu. Pensamentos, que a gente fala de crenças. Crenças é um pensamento continuado. Isso está no seu, chega a gravar no seu DNA, suas memórias. Elas têm memória, existe a memória celular, o DNA. E tem história que você traz, tudo isso. Mas não importa se vem dos pais, se vem do passado, se vem de outras vidas, para quem gosta de trabalhar nessa linha de vidas passadas, não importa. Se você está carregando isso por gerações, a única coisa que importa, lembra da neuroplasticidade? Quem comprou o material e tem estudado, neuroplasticidade cerebral diz o seguinte, que o seu cérebro pode ser reprogramado agora. E a sua experiência, ela está sendo criada por pensamentos que você está mantendo agora, nesse exato momento. Que não existe nem passado nem futuro. O único momento que existe é o agora. Então, é o pensamento nesse instante zero, agora, neste agora, que você precisa trabalhar. O próximo pensamento, você está um pensamento da mudança do teu futuro, da mudança da sua realidade, na verdade. O futuro não existe. Mas uma mudança de pensamento já cria uma mudança de realidade. E se eu pensar em dinheiro o tempo todo, vou atrair dinheiro? Não, não necessariamente. Porque pensar não vai atrair nada. Vamos lá, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Você já tem dinheiro. Você já tem tudo o que você quer. É porque quando você fica preso no pensamento, você está esquecendo do oceano. Vamos falar da metáfora do oceano. O que é o pensamento? O pensamento são ondas na superfície do mar, por exemplo. Então, eu tenho o oceano gigante, com a sua grandeza, com tudo que ele tem. Vamos dizer, o oceano seria toda a inteligência, toda a sabedoria, seria a mente universal, tá? O oceano gigante. A superfície está agitada pelo vento, são os pensamentos, as ondas são os pensamentos. E aí você, identificado, você é consciente só dos pensamentos, você não tem controle de nada, porque vem um vento, joga você para lá, joga você para cá, para lá e para cá, você fica perdido.
na superfície, no estresse da superfície. É quando a gente fala, mas aquela pessoa é muito superficial. Sim, porque aquela pessoa vive nas ondas dos pensamentos. Quando você praticar yoga da mente, você vai se separar da superfície, vai descer um pouco mais na profundidade do oceano, e você, consciente agora da grandiosidade do oceano, que é a mente universal, pode olhar para os pensamentos e ver para eles o quanto ele é pequeno, o quanto ele é engraçadinho, o quanto ele é interessante. Interessante esse pensamento. Você vai sair da identificação do pensamento e começar a se identificar cada vez mais com a mente universal. Vamos falar assim, se você quiser falar uma linguagem religiosa, a Deus, sabedoria, todas as possibilidades. Então, imagina um mergulhador, ele está preso aqui no pensamento, ele está aqui no estresse. Conforme ele desce um pouquinho na profundidade, ele consegue observar na superfície do pensamento. Se ele descer mais profundamente no oceano, ele começa a tomar consciência da grandeza, toda a vida que está no oceano, a paz, a tranquilidade, e ele saiu fora da superfície e agora ele tem toda essa sabedoria, essa inteligência, que ele está consciente e ele pode fazer escolhas. Então, essa é uma metáfora que dá para você entender um pouquinho o funcionamento da mente, da consciência e do pensamento. Somente você entrando nessa equilíbrio e obtendo essa clareza mental, a partir de uma prática de 4 passos que eu vou passar agora, é que você vai poder enxergar outras opções, além daquela opção temerosa. Porque se você estiver pensando no dinheiro porque você tem um medo de faltar dinheiro, então você vai continuar atraindo a falta do dinheiro. Agora, se eu tiver num outro nível de consciência, não só, porque o pensamento, eu vou ter esse dinheiro ou não vou ter esse dinheiro? Eu tenho ou eu não tenho? Eu sou rico ou eu sou pobre? Eu vou conseguir ou não vou conseguir? Nesse nível, na superfície, então você vai continuar sempre na ansiedade de ter dinheiro, ou saúde, ou qualquer outra coisa. Quando você repousa na tranquilidade da mente de Deus, na mente universal, no campo de todas as possibilidades, é que você vai poder escolher de uma base de clareza, enxergar a água que estava com a sujeira em suspensão, a sujeira assenta no fundo do copo e você volta a ter clareza para poder encontrar a solução que já está dentro de você. Enquanto você quiser encontrar a solução, você não encontra. Você tem que entrar nesse nível de paz interna e deixar a solução aflorar. Do mesmo jeito que quando você perde uma chave ou um documento e quer encontrar, você não encontra. É somente quando você para de tentar achar, tentar encontrar, é que vem um insight de que, opa, estava ali. Né? Então, você, é nesse momento de quando você deixa de querer para ter. Quem quer, não tem. Querer é o oposto de ter. Se eu quero alguma coisa, não vou ter, porque a minha sensação, a experiência de falta. Então, a realidade que eu estou criando é uma realidade de escassez. Agora, se eu entro na realidade do ter, é meu já, nesse outro nível de consciência, a consciência da mente universal, aí eu tenho. Então, as coisas vêm para mim com menos esforço. Então, querer e ter é a mesma coisa que pensar e saber. Quem pensa não sabe. Você sabe o seu nome? Sim ou não? Se você sabe o seu nome, você não precisa pensar nele, você já fala rápido. Qual o seu nome? Alzira. Qual o seu nome? Daniel. Qual o seu nome? Nancy. Qual o seu nome? Érica. Você não precisou pensar, porque você sabe. É de dentro. Entende isso? E toda vez que você tenta buscar uma solução, buscar uma resposta,
nessa ansiedade do pensamento, você não tem a resposta. Porque você está no pensar, você não está no saber. O saber é natural quando você está consciente da sua grandeza. Isso significa que você está na sua paz interna. Respondeu, Daniel? Pergunta? Ficou mais claro? Então vamos aos 4 passos aqui. É muita filosofia, né? Uma aula filosófica aqui. Então vamos aqui nos 4 passos. Essa ferramenta foi desenvolvida por mim para facilitar as pessoas a tomarem consciência dos pensamentos que ela mantém ao longo do dia e que são os responsáveis pelos momentos de estresse. Então eu criei 4 passos e no primeiro momento, vou citar os 4 passos aqui. Então, o primeiro passo, você está consciente ao longo do dia dos momentos de estresse. Ou se você vai trabalhar a yoga da mente, você já vai trazer um pensamento que gera estresse, pode ser um medo, pode ser qualquer coisa. Traz ele para você se conscientizar dele. Só que quando você, no primeiro passo, perceba o estresse, parar de lutar contra o incômodo emocional. Simplesmente perceba que é um medo, simplesmente perceba que é uma frustração, que é uma ansiedade, perceba que é uma preocupação, uma dúvida. Simplesmente perceba. Segundo passo, olhe para dentro e lembre-se de que a realidade sempre é criada de dentro para fora. Terceiro passo, não faça nada. Apenas observe os pensamentos, os sentimentos e as sensações no corpo. Nesse terceiro passo, imagina que você é um mergulhador que agora desceu um pouquinho mais dentro do mar e observa o pensamento estressante na superfície, agitado. E no quarto passo, conforme você vai observando, e entendendo que esta realidade, essa experiência emocional está sendo criada pelo pensamento, você vai se separando dele, porque enquanto você não olhar para ele, você não consegue se separar dele. Olhar para o pensamento não é lutar contra ele, não é negar ele, não é brigar com ele, é simplesmente observar. Tira a importância do pensamento. Olha para ele com um olhar curioso, do tipo, que interessante. Interessante esse pensamento. Interessante esse pensamento de que um cachorro vai me morder. Porque é, na verdade, o pensamento que você vem carregando. Interessante esse pensamento de que eu preciso ganhar esse dinheiro, porque se eu não ganhar esse dinheiro, não consigo pagar essa conta. Olha que pensamento interessante. Né? Uma crença, eu não vou conseguir pagar a conta. Este é um pensamento. E se eu não conseguir pagar essa conta, eu posso ter o meu nome negativado. Olha que pensamento interessante. Estão entendendo o passo número 3? Por quê? Porque a pessoa, quando não está praticando a yoga da mente, ela vai tentar agir antes de fazer essa reflexão, só que ela vai agir a partir da identificação dela com o pensamento estressante, com o sentimento, ou seja, a experiência no corpo negativa. Se a experiência no corpo negativa está sendo provocada por um pensamento equivalente, pensamento e sentimento são juntos, significa que eu estou criando essa realidade a partir desse pensamento. Então, sou eu mesmo que estou criando essa realidade e vou agir com essa consciência. Então, eu vou atrair mais disso. Então, quando eu começo a olhar para dentro e observar os pensamentos, de um ponto de vista de curiosidade, agora vamos lembrar da metáfora do oceano.
Agora, toma consciência que você está dentro do oceano e que o oceano é a mente de Deus, é a mente divina, é a mente universal da qual você esqueceu que você pertence. Por isso que você estava com medo. Então, agora, você começa a recobrar a sua fé, sua grandeza, a sua identificação com a sua essência divina. A sua pequena mente, a sua mente pequena, que estava identificada com o pensamento, agora, descendo um pouco mais, mergulhando neste oceano, agora você começa a se identificar com a sua verdadeira essência, sua origem, que é a mente de todas as possibilidades. Aí você começa a lembrar o quanto você é grandioso, de onde você veio, aí começa a resgatar a sua fé, começa a olhar para outras opções, olha para esse pensamento, né, desse ponto do terceiro passo, não fazendo nada, só observando e fazendo, por exemplo, uma pergunta do tipo: como isso pode melhorar? O que mais é possível? Quais as outras possibilidades? Sem precisar responder. Sem precisar responder. Não faça nada, só observa e faça algumas perguntas para abrir novas possibilidades, para que a sua mente, o seu próprio cérebro, receba direto de uma fonte de conhecimento superior as respostas que já estão nas profundezas do oceano, que é você também. Só que ao mesmo tempo que você pratica o terceiro passo, você já está entrando no quarto passo, retornando ao equilíbrio e relaxando na clareza da mente. As respostas vão começar a aparecer. Do primeiro passo até o quarto passo, você sai do estresse e entra na clareza da mente, que é o seu lugar de tranquilidade, de paz de espírito, de segurança, de abundância, prosperidade, de sabedoria e de fé absoluta, sentimento de que você é a grandeza do universo. E confiança, porque a resposta já vem de dentro para fora, assim como você esqueceu onde estava o documento, estava a chave, quando você relaxou, não veio a resposta? Exatamente o que vai acontecer praticando a yoga da mente, que é esse exercício mental, que quanto mais você praticar, mais você vai programar. Lembra da neuroplasticidade? Quanto mais você pratica a yoga da mente, mais você programa no seu cérebro essa forma padronizada e mais inteligente de pensar. Para sair do estresse e obter clareza, para obter as respostas que você precisa para todos os seus problemas. O Jurandir escreveu: não é bom fazer aquela pergunta: qual será meu próximo pensamento negativo? Não, Jurandir, se concentra nesse entendimento de hoje, tá? Não vamos misturar coisas de aulas passadas, para não confundir mais do que você já deve estar confuso. Absorva esse conhecimento de hoje, deixa ele assentar aí na sua consciência. Então, olha só, a prática dos 4 passos é esse entendimento que vocês tiveram agora. Perceba o estresse, olhe para dentro, não faça nada, apenas observa. Nesse terceiro passo, você pode fazer uma pergunta: o que mais é possível? Como isto pode melhorar? O que mais é possível? Como isto pode melhorar? Quais são as outras possibilidades? Porque agora eu já estou entrando
no campo das possibilidades, já estou mergulhando na mente. E eu começo a ficar mais calmo. Vamos fazer uma pequena prática agora? Ok? Então vamos lá. Compreenderam? Deixa eu voltar aqui a minha imagem. Está claro? Tem perguntas? É simples, é uma ferramenta muito simples. Muito simples, simples, simples. Que eu quero que você incorpore no seu dia a dia. Daniel falou que está claro. Me dá um retorno aí. Como é que está aí para vocês? Faz a pergunta, Maura. 58 pessoas aqui. Então, vamos lá. Quem tem, faz a pergunta, então, Maura. Vamos ver qual é a pergunta dela. Você deve estar digitando. Quando você observa, você começa a ver o positivo. Exatamente, você começa a ver, porque na clareza da mente, na mente universal, você não luta contra o negativo. Você simplesmente sabe que dentro do grande oceano que é você, dentro do campo das possibilidades, vamos chamar a mente aqui como oneness, unidade. A mente é o princípio da unidade, tá? A mente é o princípio da unidade. A unidade não tem opostos, não tem dualidade. Conforme eu saio no campo, quando eu estou com a consciência focada na superfície, nos pensamentos, o pensamento sempre é dual. É sempre dois. Negativo, positivo, certo, errado, bom e mal. Hã? Noite e dia, pobre, rico, doença e saúde. Quando eu aprofundo no mar e me tomo consciência de que eu estou nesse oceano gigante, aqui é unidade. A unidade não tem polaridades. A unidade integra negativo e positivo num único entendimento que sou eu, que é Deus, que é o criador dos opostos. Então eu começo a entrar num universo ainda da não forma, do universo que ainda, que aqui eu consigo gerar o mundo das formas, a partir do pensamento, que é a partir do momento que você entra nessa unidade, eu não preciso lutar contra a falta do dinheiro, eu não preciso lutar contra o perigo do cachorro me morder. Eu simplesmente retomo e me integro com essa unidade. Eu dissolvo a polaridade. E a partir desse ponto de vista de segurança, desse ponto de vista de tranquilidade, de paz interna, de clareza, eu consigo fazer uma nova escolha sem precisar lutar com a escolha antiga. Simplesmente eu percebo que aquela escolha não era a melhor, que eu trouxe do nível de inconsciência, porque aquele pensamento, que quando você não observava ele estava no nível do inconsciente. Você estava inconsciente dele, porque você não estava observando ele, você e o pensamento estressante eram uma coisa só. No momento que você começa a observar ele, você começa a enxergar o pensamento fora de você, já é óbvio que você não é o pensamento, que você está conseguindo enxergar algo fora. Se é fora, não sou eu. Então já é óbvio, então não sou eu. Que engraçado isso, não? Você vai começar a ter dar risada. E aí você consegue, então, simplesmente fazer uma nova escolha e criar uma nova realidade. Simplesmente escolhendo um novo pensamento que vai se manifestar no mundo das formas, e você vai começar a observar a pessoa mudar o comportamento, o dinheiro começar a aparecer, a saúde começar a ser natural. Por quê? Porque é o seu natural. Deixa eu ver aqui. Ficou claro para você, Maura? Deixa eu ver, Nancy, eu usei
essa técnica e fiquei muito mais calma e consciente. É muito bom mesmo. A Elvira, muito claro. A Kátia, eu já estou praticando e tenho resultados. Muito bom, Kátia. A Maura, entendeu, Maura? Legal, muito bom. Eu quero parabenizar a Maura, porque ela tem sido assim, pessoas que têm me seguindo aqui, insistentemente, a gente vê que a pessoa realmente está buscando. A Maura está de parabéns, como a Nancy está sempre aqui, a Alzira. Então, acho que essas pessoas que estão aqui persistindo, e firmes com ela, da gente admirar, porque assim, elas não desistiram delas, né? Então, a gente tem que validar essas pessoas e todos vocês que acompanham aqui, como o Frederico, o Agenor está sempre aqui, não sei se está hoje, meu amigo Agenor, quem mais? A Renilza, que já está mais... E tem pessoas que de vez em quando dá uma sumida, né? A gente vê que de vez em quando aparece, de vez em quando não aparece, não está ainda está preso, mas é assim. Agenor, abraço. Agenor, estávamos essa semana lá no evento da Aloha, lá na quinta-feira à noite, né? Agenor, conseguiu acompanhar o raciocínio aqui da Yoga da Mente? O que você está achando? Está ficando claro? Isso, legal. Então, e agora o bacana é que é o seguinte, que vocês, como o Agenor, a Maura, a Alzira, já têm acompanhado eu falar, o salto é muito grande, mas esclarecedor, mas tudo bem, Agenor, a gente vai, no primeiro momento, quer dizer, a gente vai falar mais e mais e mais a prática da yoga da mente a partir das próximas semanas, fazendo trabalhando essa ferramenta de diversos pontos de vista, de diversos ângulos, usando para vários exemplos, e aí vai se tornando cada vez mais natural você incorporar isso no seu dia a dia, até o ponto que você vai ter um método de pensar natural, que as coisas... Lembra do começo da nossa aula aqui, que eu falei assim, vai chegar uma hora que já vem um estresse, um pequeno medo, e você, com essa prática automatizada, você já trabalha ela de forma tão automática que já sai daquela situação e já entra no seu melhor. Você já se torna mais consciente daquilo que você está criando e a mudança é rápida. No comecinho, a gente vai engatinhar como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta, vai pegar a bicicleta. Por enquanto, toda a sua filosofia, eu tenho falado assim, aqui está a bicicleta, tem pneus, tem o aro, tem o guidão, tem o selim, tem isso, tem aquilo, né? Então, você está aprendendo como é que é a bicicleta. Agora, praticar a ferramenta, já estou começando a pegar a bicicleta, pode ser que no começo eu ainda preciso das duas rodinhas. As duas rodinhas é o professor aqui te explicando, te orientando, mas daqui a pouquinho você já vai tirar as rodinhas, vai ainda colocar um pouco o pé no chão, mas daqui a pouquinho você vai estar andando com a bicicleta e lá na frente você está andando, nem lembra mais, né, desse momento que você está começando agora, e você simplesmente anda. Já está programado o mecanismo. Para você trabalhar medos, trabalhar objetivos, trabalhar relacionamentos, trabalhar projetos, etc. Você, o Agenor e outros colegas aqui que estão comigo no projeto da Aloha, vai poder usar essa ferramenta para você, durante o seu desenvolvimento da atividade, para você chegar lá no topo, nas qualificações superiores lá. Aloha, somos time de vencer. Renilza, você está no projeto da Aloha também? Que legal, bacana. Legal, bacana, a Alzira aqui. Vamos ver, então, uma praticazinha. Pensa em alguma situação estressante aí na sua vida, alguma coisa que está gerando tipo de estresse, pode ser uma frustração, pode ser um medo. Traz agora aí alguma coisa que você gostaria de melhorar. Vamos numa prática aqui, rapidinho. Questão de minutos. A prática é bem rápida. Primeiro passo. Perceba o estresse. Que tipo de estresse está trazendo isso? Pense em alguma área da sua vida que você quer melhorar, que traz algum estresse. Pode ser uma pessoa, pode ser um problema de saúde, pode ser uma questão, pensamento do passado, qualquer coisa. Preocupação com relação ao quê, Alzira?
Então, foca sempre. Preocupação é genérico, mas com o quê? Tá? Então, pensa num problema. O problema é algo específico, nunca genérico. A ansiedade com relação ao quê? A quem? Uma pessoa doente. Então, foca nesta pessoa doente. Ok? Pensa agora nessa pessoa que está doente. Perceba o estresse que está sendo gerado no corpo. Pare de lutar contra o incômodo emocional. Tá bom? No caso da Elisa, é um projeto dela. Tá bom. Então, vamos lá. Cada um pensou numa situação estressante. É uma situação, tá? Ou uma pessoa, ou um problema real, físico. O estresse é o reflexo no corpo. Mas lembrando, então, agora, vamos para o passo número 2. Olhe para dentro. Não tem problema que no passo número 1, você ache que, por exemplo, é a pessoa doente que está causando estresse em você. Ou seja, realidade de fora para dentro. Não tem problema, porque você, nesse nível de estresse, ainda pode estar no mal entendido da realidade de fora para dentro. Correto? Ok. Percebeu o estresse? Vamos para o passo número 2. Olhe para dentro. E lembre-se de que a realidade sempre é criada de fora para dentro. Então, agora você vai tomar consciência de que a realidade está sendo criada por pensamentos sobre essa situação. De novo, aqui um erro. A Simone, indecisão com relação ao quê, Simone? Tá? Então, esse é o grande erro de quem está iniciando. Coloca uma questão de forma genérica. Então, sempre a gente está tratando de coisas específicas. Então, tá. Então, uma indecisão com relação a uma profissão. Agora, torne isso mais específico ainda. É uma indecisão com relação a um projeto A versus o projeto B, um emprego A ou emprego B. Entendeu? Então, assim, deixa bem específico, tá? Compreenderam a ideia? Ótimo. Então, vamos em frente. Olha para dentro. Agora, olhar para dentro é que tipo de pensamentos agora que eu estou mantendo sobre essa situação. Se você não estava consciente disso, isso ia se tornar um problema permanente. Perfeito? Uma consciência agora no passo número 2. Passo número 3, não faça nada. Apenas observa isso. Observa isso com um olhar de curiosidade. Observa esses pensamentos falando assim, olha que interessante. Que curioso eu mantendo esses pensamentos sobre essa situação. E você pode fazer a seguinte pergunta. Como isso pode melhorar? O que mais é possível? Quais as outras possibilidades? Como isso pode melhorar? O que mais é possível? Quais são as outras possibilidades? Existem outras saídas? Observa o pensamento e gera essa pergunta, sem precisar responder. No momento que você está fazendo a pergunta e não fazendo nada, nem respondendo e até percebendo que você estava muito querendo fazer coisas, vontade de fazer isso, fazer aquilo. Então, não fazer nada agora é se segurar nesse ponto zero, no agora. Não faça nada, apenas observe e faça algumas perguntas leves do tipo, como isso pode melhorar? Como isso pode ser diferente? O que mais é possível para mim? Ok? Nesse momento, você já está descendo para o passo 4. Você já está retornando ao equilíbrio, já está se sentindo mais relaxado, aliviado e ficando mais claro tendo mais clareza de toda a situação. Então, nesse momento, você já está mergulhando mais fundo no mar, no oceano da mente universal, e através da pergunta, o que mais é possível? Que outras possibilidades? Você já está se permitindo acessar as infinitas possibilidades que a mente universal, a mente do Criador, tem para você. Ok? Está claro para vocês isso? Bem simples, não é? Tranquilo? Sentiram uma leveza, um alívio? Aquele problema
aquele estresse, tem o mesmo peso ou está mais leve agora? Então, talvez seja a primeira vez que você está olhando esse problema de fora. E não se preocupa com a resposta, se a resposta não vier agora. Vai fazer as coisas que você tem que fazer, que você agora sentiu que você tem que agir. Agora você sente que você tem que agir, mas de um ponto de vista e de uma base mais sólida. Né? Se você sentiu vontade de rir, por quê? Porque ficou engraçado, porque você não estava... Realmente, o grande problema lá na superfície dos pensamentos é que você fica com um mau humor, você fica muito sério, né? O problema é sério. E o riso é leveza. Que bobagem que eu estava perdendo meu tempo com tanto pensamento inútil, né? Às vezes acontece isso. No caso da Marlene, que ainda não sentiu, faz depois com calma. E pode ser que você não esteja, e pode ser que o seu problema tenha muitos aspectos, tá? Aí você tem que voltar para ele e analisar melhor os seus pensamentos. Você ainda está identificada com o pensamento, pratica os passos aqui de uma forma mais tranquila, tem que seguir. Segue bem esses passos aqui, fotografa essa tela aí para você ter esses passos, né? Então vem, primeiro, entendimento que a realidade de dentro para fora, pode estar na ilusão de que a realidade de fora para dentro, tem que eliminar essa ilusão. Segundo, é o sentimento que está gerando a sua realidade, a sua experiência. Terceiro, você tem que observar que pensamento que você mantém, que você vem mantendo ao longo do tempo sobre essa situação estressante, quer dizer, olhar para dentro e tomar pé. Por exemplo, alguém que está me incomodando, alguém que está me irritando. E eu mantenho o pensamento sobre essa pessoa assim. Essa pessoa não vai mudar nunca, essa pessoa é complicada, essa pessoa é problemática. Se eu tiver esse tipo de pensamento, qual a experiência que eu tenho? Negativa. E qual a realidade que eu estou criando? De uma pessoa problemática, de uma pessoa que não vai mudar muito, de uma pessoa que me irrita. Olha que pensamento. É esse pensamento que eu quero que você, no passo número 3, comece a observar. Esse pensamento sobre essa situação. Fazendo a seguinte pergunta. Por exemplo, Marlene, faz agora a pergunta para esse problema. Imagina que você não encontrou os pensamentos exatos, mas olha para esse problema e faça a pergunta agora. Como isso pode melhorar? O que mais é possível? Começa a se perguntar mentalmente, sem buscar a resposta, ok? Não faça nada. Só pergunte. Essa pergunta, toda pergunta tem a resposta. Toda pergunta está sendo respondida agora. Se abre, quebra resistência. Permita-se unir uma fonte de sabedoria superior. Quebra resistência com relação a Deus, por exemplo. Está resistindo muito, não está se entregando. Está querendo resolver tudo sozinho ou sozinha. Esse é o condicionamento antigo. Agora você vai começar a ter uma nova experiência com a mente universal e ter essa segurança que vem de dentro para fora. Faz a pergunta, como isso pode melhorar? Faz insistentemente, faz hoje o dia inteiro e amanhã o dia inteiro. Só isso, como isso pode melhorar? O que mais é possível? Se a sua vida está muito complicada, faz uma pergunta. Como minha vida pode melhorar? Como isso pode ficar melhor? Se é um relacionamento, você fala assim, como esse relacionamento pode melhorar? Como eu posso crescer com isso? Como eu posso aprender com isso? Quais são as outras possibilidades? Só fazendo essas perguntas, você ali no passo número 3, você já vai começar a entrar no passo número 4 e sentir mais relaxado e mais clareza. Responde para nós aí, Marlene. Se você fez essas perguntas agora que eu te ensinei, já sentiu algum alívio? Vamos lá. Marlene, fecha os olhos e imagine a situação e faça as perguntas. Respire fundo. Ok, maravilha. O pessoal já está ajudando aqui, já estão se tornando aí terapeutas.
Professor, eu preciso falar em público para pessoas muito esclarecidas que dominam o assunto e para o passo 3, porque vem o pensamento de que não sou boa o suficiente. O pensamento de que você não é boa o suficiente é o pensamento que você precisa observar. É este pensamento de que você não é boa o suficiente que está gerando a experiência negativa, o estresse. Observa esse pensamento, Érica. Vai para o passo número 3 e observa o pensamento eu não sou boa o suficiente. O que acontece com alguém que vem mantendo o pensamento eu não sou boa o suficiente? Qual a experiência que você vai gerar em você? Com certeza a experiência que você já está experimentando hoje, não é? Sim ou não? Dá para dar um pouquinho de risada sobre isso? Ou faz uma pergunta, como isso pode ser diferente? O que mais é possível? Como isso pode melhorar? Que outros pensamentos mais adequados estão à minha disposição? O que eu posso encontrar na mente universal, na mente das infinitas possibilidades, na mente divina, que possa trazer outras experiências para mim? Perceberam aqui a aplicação? Então, a yoga da mente, que significa yoga, significa união da mente. Então, é você sair do pensamento e se unir na profundeza do oceano, que é a mente universal. Então, é união da mente, parar com essa fragmentação da mente, essa separação, que é o pensamento focado nas ondas de estresse. Ok? Foi interessante a aula de hoje? Vamos ver se dá para a gente ver o depoimento da Solange. Nossa, já deu 2 horas aqui. E 2 horas aqui, o sistema desliga sozinho. Eu acho que não vai dar tempo, mas aí eu vou fazer para... Na verdade, vamos fazer o seguinte, então, se não der tempo hoje, porque com 2 horas aqui, a gente começou às 4, já vai dar 6 horas. Aí o sistema, ele encerra aqui. Então, não vai dar tempo. Faz o seguinte, então, na quarta-feira à noite eu estarei com vocês. Na segunda-feira eu vou mandar o convite, vou mandar o material para vocês baixarem. Pratica o que vocês aprenderam hoje, para que a gente possa, na quarta-feira à noite, trocar experiências das práticas de vocês. Aí vai ser bem mais rica a aula. Isso vai ser bem legal, porque aí vocês vão poder debater um com os outros aqui, ajudar o outro colega, trabalhar as dúvidas, anota as suas dúvidas, anota as suas questões durante a prática, dificuldade, quer dizer. E aí, na quarta-feira à noite, a gente vai fazer um grande debate, eu quero abrir a câmera aqui para entrar outros colegas aqui, e a gente faz essa troca de experiências, tá? Para que a gente possa transformar, então, essa ferramenta numa coisa real que vai poder ajudar muita gente. Depois eu vou fazer um treinamento, vou lançar um treinamento mais completo, mais abrangente sobre a ferramenta Yoga da Mente. E depois eu vou fazer um treinamento também para formação de instrutores que queiram praticar isso de uma forma profissional e ter ganhos com isso. Você aplicar isso na sua atividade terapêutica ou no seu negócio, você usar isso para você como consultoria de empresas ou ajudar pessoas. Aí eu vou te ensinar como usar isso de uma forma profissional. Também vai ter 2 tipos de treinamento. Treinamento para a formação de praticantes e o treinamento para a formação de profissionais. Aqui a gente está engatinhando, são os primeiros passos na ferramenta e para mim é importante que vocês pratiquem para a gente já começar a tornar tudo isso real. Valeu? Então, infelizmente, não deu para ver o depoimento da Solange. Quarta-feira à noite a gente vai ouvir. Que simplesmente o filho dela começou a mudar o comportamento e ela não fez nada. Ela falou assim, Estélio, eu só escutei a sua orientação do áudio, que é a aplicação dos 4 passos. Fiquei escutando.
né? Nem sabia direito, ela não teve uma participação numa aula dessa como vocês tiveram agora, nada, ela só escutou as instruções várias e várias vezes e a situação começou a mudar. Então, gente, não subestime a grandeza dessa técnica, porque ela é simples, mas não subestime, porque ela é uma coisa muito simples. Não, persiste, vai dar certo. Você vai ver grandes mudanças aí. Não é o complicado necessariamente que vai te ajudar, às vezes é a coisa simples, tá? E olha que legal, essa ferramenta, ela parte do seguinte princípio, ela não está partindo do princípio de que